Olá, trader, tudo bem? O meu nome é Marcelo Melo Vasconcelos, eu sou psicólogo há 22 anos, tenho experiência na área clínica, empresarial, no ensino superior e há cerca de 5 anos atuo no mini índice e venho fazendo a minha trajetória, assim como a grande maioria das pessoas que começam com resultados horrorosos, terríveis, só perdem dinheiro e com o passar do tempo, de tanto estudar e de tanto buscar, eu acabei encontrando um trader chamado Fabrício Chafransky, que tem um canal no YouTube chamado Um Dentista na Bolsa. Tá? Contratei a mentoria dele e de lá para cá os meus resultados, felizmente, têm mudado. Não é que seja uma coisa, uma mudança radical e que agora estou ganhando horrores, mas eu saí daquela fase de perdas consistentes, atravessei aquela fase de empate e agora eu estou numa fase onde eu estou iniciando, né, a fase 3, que é a fase do retorno sobre todo investimento de tempo e de dinheiro. E eu quero compartilhar com vocês alguns conceitos básicos que a gente trabalha e que foram responsáveis por essa mudança de comportamento e por essa mudança de resultados que aconteceu comigo e como acontece com vários traders que fazem parte da equipe A da equipe dele, tá? Que ele chama carinhosamente de equipe A. É, os conceitos que eu vou trazer para vocês aqui, eles são conceitos que precisam ser muito bem amadurecidos, precisam ser estudados, precisam ser questionados por vocês para que vocês possam ter segurança suficiente para fazer os seus testes, certo? Então eu recomendo aí que você anote, que você pause o vídeo, que você retorne caso você não entenda alguma coisa. Se ainda assim eu falhar em alguma explicação para vocês, escreve aí no comentário que eu vou ter o maior prazer em responder e te ajudar, tá? E se você curtiu o conteúdo, você deixa aí o seu joinha e se inscreve no canal. Existem umas playlists aqui no canal que falam, que trazem lives, né? De operações, tanto aqueles dias bons quanto os dias ruins, e uma série de outras informações, tanto em conta pessoal, tanto quanto em mesa proprietária, entrevistas que tem aí no canal, enfim, tem um conteúdo aí bastante bacana para você poder explorar. Tá bom? Então, o vídeo de hoje, ele é um vídeo onde eu vou te trazer alguns conceitos que talvez você ainda não conheça, caso você seja um iniciante ou está interessado em se encontrar dentro, dentro do day trade, tá bom? E para isso eu vou utilizar um replay para poder te passar os conceitos à medida que o mercado vai evoluindo. Agora, por favor, eu sei que simulador e replay não são a mesma coisa do que conta real. Então, aqui o objetivo não é fazer a operação, é que você consiga entender qual é o setup que eu vou passar para vocês. Joia? Então, vou compartilhar aqui a telinha, aqui com vocês. Aqui a gente está no dia 5 de fevereiro, no replay, tá? Hoje é dia 7 de fevereiro, e eu vou colocar aqui o mercado para rodar. E à medida que ele for rodando, eu vou trazendo algumas explicações para vocês. Muito bem. Você já deve ter ouvido falar em alguma vez aí que o mercado ele tem padrões, que eles têm comportamentos que se repetem. Essa afirmação ela é extremamente assim questionável, apesar de ser uma situação observável, tá? Eu não vou querer entrar no mérito dessa questão aqui, porque o objetivo é outro. O que eu quero trazer junto com essa informação é que as pessoas
acabam, às vezes, falando sobre esse padrão de repetição da evolução dos preços, mas não se dão conta de um conceito extremamente importante, que é o conceito de volatilidade média dos preços. Deixa eu colocar aqui. Volatilidade média dos preços. O que você entende por volatilidade? É o quanto o preço varia durante um período X de tempo. Então, se você observar aqui essa abinha do meu lado esquerdo, tá? Esse layout aqui, ele tem um indicador chamado True Range, que é um indicador nativo aí do Profit, gratuito, que você pode instalar ele e só fazer nas propriedades do indicador uma modificação colocando ele em 90 períodos. E o time frame que você deve consultar esse esse indicador é o time frame de 60 minutos, ok? No dia 5, a volatilidade média apresentou aqui a evolução, a amplitude média da variação dos preços em 537 pontos por hora. Então, presta atenção nesse conceito aí. O mercado, ele inicialmente, ele tem uma movimentação esperada de 537 pontos por hora. Essa informação você deve anotar. E você vai tirar essa informação através do indicador True Range de 90 períodos no time frame de 60 minutos. Quando você conseguir pegar esse valor, você vai anotar ele, porque você vai dar o seu segundo passo. O seu segundo passo é abrir um outro layout para o gráfico de 1 minuto. Não, você não vai operar no gráfico de 1 minuto. Mas o indicador que foi desenvolvido, ele só funciona no gráfico de 1 minuto. E esse indicador é o corredor italiano. Existe um corredor italiano para o índice e outro para o dólar. Como eu apenas atuo com o índice, é dele que eu vou falar, certo? Quando você coloca o corredor italiano ali, Marcelo, mas onde que eu consigo colocar o indicador corredor italiano? Vai lá na loja de estratégias do Profit, escreve no campo de busca a palavra dentista, e aí vai aparecer todos os indicadores que tem lá. E aí você vai ver o indicador do índice e o indicador do dólar. Você vai escolher o indicador do índice, tá certo? E vai colocar esse indicador aí na sua tela. Esse indicador ele vai apresentar 4 linhas. A primeira aqui de cima, linha 1, a segunda, linha 2, a terceira, linha 3, a quarta, linha 4. Vocês estão vendo que ela vai se modificando de acordo com a evolução dos candles. Então, vamos entender aqui as funções de cada uma dessas linhas, tá? A linha fúcsia, ela é a resistência principal. Deixa eu aumentar o tamanho aqui para ficar mais visual para vocês. É a resistência principal. E aqui embaixo, essa linha fúcsia é o suporte principal. Ok? E essas linhas azuis, elas representam o limite de volatilidade. Tanto aqui em cima, quanto aqui embaixo. Limite de volatilidade média do preço. Vou colocar aqui mais para a esquerda, para que você possa olhar ele de uma maneira melhor. Eu vou até deixar a tela cheia aqui, que vai ficar mais fácil
de visualizar. Muito bem. Quando eu coloco esse indicador aqui, eu vou clicar nele e vou aqui nessas três linhas verticais aqui, e eu vou aqui em parâmetros. E eu vou colocar o número 537, que é a volatilidade média dos preços, tá? E aqui ele vai estar parametrizado com o valor que a gente conseguiu obter lá do primeiro passo, que foi o True Range. Então, olha só, quando eu pego a mínima do preço aqui e estico até a linha superior azul, eu tenho ali, desconsiderando aqui a questão do mouse, tá? Cerca lá de 537 pontos, deu ali 522, e aqui um pouquinho a mais, também tem essa questão aqui do mouse, que a diferença faz pouquinha coisa, olha só, tá vendo? 534. Então, ele está configurado para 537. Ou seja, toda vez que o preço se aproximar dessa linha azul de baixo ou de cima, ele vai encontrar uma dificuldade natural de conseguir ultrapassar. Mas vamos entender uma coisa: é limite de volatilidade média. Então, não é necessariamente precisamente na linha azul. É um pouquinho para baixo, às vezes dá em cima da linha, às vezes é um pouquinho para cima, mas dentro dessa faixa de preço, o ativo ele vai ter uma certa dificuldade de conseguir continuar o seu movimento. Mas, Marcelo, o preço vai romper essas linhas para cima ou para baixo? Com toda certeza. Mas para que ele possa romper essa dificuldade, essa média de variação, há que se ter um interesse institucional que vai fazer o deslocamento desse preço de uma região para outra. Ou seja, o índice ele só pode abrir de três formas. Ele pode abrir uma grande força, rompendo essa linha de limite de volatilidade, a resistência principal e ir embora. Essa é uma situação que nós chamamos de situação 1. O contrário também pode acontecer. Ele pode romper essas linhas e ir-se embora lá para baixo. É o que nós vamos chamar de situação 2. Agora, o que geralmente acontece é que o índice ele inicia a sua primeira hora do dia oscilando entre essas linhas azuis. Por quê? Porque o volume de negociação até a abertura do mercado à vista é um volume menor. Então, nós chamamos esse tipo de comportamento de situação 3. Certo? Compreendido isso, eu já vou apagar aqui. Tendo esse conceito muito bem amadurecido, a gente precisa entender quem são os players que estão trabalhando nessa região. Quem são esses players? Nós temos dois grandes grupos aqui. O trader de varejo, que são os CPFs, e nós temos as automatizações, que são os robôs. Vamos comparar a capacidade e a velocidade de armazenamento e de aquisição de informação para uma tomada de decisão. Quem consegue tomar decisões a parte
das emoções? São os CPFs ou são os robôs? São os robôs. Por quê? Porque robô é uma programação. Ele vai conseguir tomar as suas decisões através de um aspecto quantitativo. Então, nós sabemos que existe uma parte aqui do Profit que é aberta para o mercado nacional e internacional, que é a aba Times and Trades. E ali existe a quantidade de contratos posicionados com compra e vendas no mercado em geral. Uma vez que o robô está lá, ele tem a capacidade de fazer uma conta super rápida e conseguir saber se é mais interessante ele comprar ou vender para conseguir alcançar um determinado alvo utilizando uma determinada margem de stop. Então, ele usa um processo completamente matemático, quantitativo, e toma sua decisão de forma que ele possa ter vantagem sobre o CPF. O CPF ele vai atuar de uma maneira muito mais subjetiva. Ele vai vendo as coisas acontecerem e vai achando que o preço pode ir para um lado ou para o outro. E com base na sua crença e não na sua razão lógico-matemática, ele toma sua decisão de compra e venda. Com base em quê? Em tudo aquilo que ele aprendeu nos cursos que ele comprou. E aí, quando você vai aplicar aquilo que você aprendeu no curso, dá tudo errado. E aí você vai ficar sem entender o porquê que isso está acontecendo. É porque no curso não estão te falando que existe robôs, né? Que existem robôs que vão fazer a leitura quantitativa das ordens compradas ou vendidas, vão fazer um cálculo e vão fazer a inversão da lógica. Porque não é só você que faz curso, são milhões de pessoas que fazem curso e que consomem, claro que com as suas variações, mais ou menos as mesmas coisas. Então, você vai fazer, se você é iniciante, né? Você vai fazer um curso que vai te falar o que é uma estrutura de alta, o que é uma estrutura de baixa, o que é um rompimento. Então, na hora que aparece uma informação para você, que você aprendeu no curso, como, por exemplo, um rompimento, você compra. Só que você compra e milhões de outras pessoas também fazem a mesma coisa. Os robôs conseguem imediatamente perceber esse aumento da força compradora e os robôs sabem que o, o trader, ele geralmente ele não é um trader rico, não é um trader que trabalha com stop alto e nem deve trabalhar, né? O trader de varejo não pode comparar o tamanho do seu stop com o stop de um Banco Itaú, de uma Petrobras, de uma Vale, né? Então ele sabe que o stop do trader ele é muito pequenininho. Então veja só que interessante o que aconteceu aqui logo na abertura do mercado com essa informação aqui. Ó. Deixa eu ajeitar esse triângulo aqui. O mercado abriu em gap de baixa. E aí ele não teve continuidade. O segundo candle do dia veio aqui fazendo um gap praticamente oposto. O terceiro candle que aparece, em relação aos dois anteriores, é um candle que pode ser considerado um candle de força. E como é um candle comprador, e estamos muito pertinho aqui do fechamento do dia anterior, a maior parte dos traders vai pensar o que o candle ele vai vir para fechar o gap. E olha só onde que o preço chegou. Ele chegou aqui numa região realmente de fechamento, né? Então, aquelas coisas que nós vemos no curso realmente se concretizaram aí. Então, se a pessoa ela fez um trade
aqui no fechamento desse candle até aqui, ela conseguiu pegar o quê? 89 pontos. Mas geralmente as pessoas colocam alvos muito maiores, né? Elas querem fazer 100, 200, 300 reais. E aí o alvo dela estaria mais para cima, talvez, ou para os mais conservadores aqui no fechamento do gap. E aí o mercado, ele, após ter fechado o gap, fechou aqui para baixo e trouxe toda essa lateralização aqui, candle sem força, sem decisões, sem ter nada para a gente poder fazer, porque o mercado ele está dentro de uma faixa que realmente fica muito difícil tomar qualquer tipo de decisão. Mas, para que esses candles tenham se formado, significa que existiram milhões de pessoas clicando ali. Vamos pegar um candle como esse, por exemplo. Olha lá, aqui foram feitos 8.128 negociações nesse candle. No candle anterior foram feitas 15.341 negociações. Logo na abertura aqui, ó, no terceiro candle, nós tivemos aqui 19.935 negociações, né? E aí o trader ele começa a ver que o mercado está lateral e aí ele vai marcar a máxima e a mínima. E o que é que acontece nesse exato momento? O trader fica esperando o preço chegar aqui em cima ou fica esperando o preço chegar aqui embaixo para fazer o quê? Para comprar aqui embaixo e para vender aqui em cima. Não é assim? Então aqui ele faz a compra e aqui em cima ele faz a venda. Então, à medida que o preço vai chegando aqui nessa mínima, formando esse box, esse candle vermelho aqui, o trader ele fala: ai meu Deus, então agora vai chegar a hora de comprar. E aí ele vai lá e coloca uma ordem de compra com um alvo aqui em cima. Se eu travar aqui, para a gente poder medir a quantidade de pontos, seria um trade de 375 pontos, não é? Um excelente trader, um excelente trade para se fazer aqui. E aqui o candle começa a ficar vermelho, ele começa a ficar verde, aí você fala, rapaz, será que vai romper? Será que não vai romper? E aí as pessoas, por conta da dúvida gerada, elas tomam decisões diferentes. E é isso que movimenta o preço aí dos mercados, é a diferença das percepções das pessoas. Mas nesse meio desse bolo de percepções, que por enquanto, vamos ver quantos negócios tem aqui, ó. 3.500 negócios sendo realizados em um candlezinho pequenininho desse, tem 3.500 pessoas fazendo operações nesse momento, tomando decisões. E aí a pessoa começa a ver um candle como esse se formando e ela faz o quê? Ah, eu vou comprar. Porque já que ele está numa área de compra, ele está querendo vir aqui para cima, então o que eu vou fazer? Eu vou trazer o, o meu alvo aqui para cima. Né? É isso que ele pensa.
No entanto, ele esquece, no calor da emoção ou por desinformação, que o mercado está infestado de robôs. E aí, essa lógica que eu estou mostrando para vocês e que todo mundo aprende nos cursinhos, é uma lógica que geralmente não funciona. Então, o que provavelmente vai acontecer nesse momento aqui? Esse candle aqui, ele fechou um pouquinho para cima, as pessoas vão começar a comprar. Aonde que elas vão colocar o stop delas? Elas vão colocar o stop delas aqui, ó. Vamos ver se esse preço vai vir aqui para pegar esse stop ou não vai, né? Então, o preço, o que as pessoas aprendem nos cursos, elas executam porque elas têm uma expectativa positiva de ter o seu alvo alcançado aqui. E aí ela faz a compra dela, e aí olha só o que provavelmente vem acontecer. O preço vem pegar o stop das pessoas. Por conta disso, é que a gente recomenda que você não faça como a maioria das pessoas fazem. Nós recomendamos que você tenha mais calma e que você aguarde o mercado mostrar para que veio. Então, toda vez que eu tiver aqui um deslocamento horizontal do preço, dentro dessa faixa entre as linhas azuis, você está mais sujeito a ser uma vítima da automatização, uma vítima dos robôs, tanto de CPFs quanto robôs dos institucionais. O que nós precisamos ver acontecer no day trade é a diferença de compra e de venda. Ou seja, nós precisamos ver o deslocamento vertical do preço para cima ou para baixo. É isso que nós precisamos ver. E aí sim eu vou ter uma possibilidade real de tomar uma decisão melhor. Então, no meio dessas duas linhas aqui, é como se a gente tivesse em uma média. E se você vai tomar decisões em uma média, você deve concordar comigo que tudo pode acontecer. O preço pode ir para cima, pode ir para baixo. Então, você está tomando uma decisão com base em quê? Ah, só porque o preço se aproximou aqui, né? Até aqui você está super feliz. Vamos ver quantos pontos já deram? Ó, até aqui já deram 130 pontos. Então, até aqui você está maravilhado, está tudo certo. Aí começa a pintar um candle vermelho, uma agressão vendedora está se apresentando aqui, e aí você começa a ver aquele valor que estava crescendo no saldo da sua conta começar a diminuir. E aí você começa a olhar e começa a se preocupar. E aí o seu estado emocional, o seu estado psicológico começa a se alterar. Então, como nós sabemos que a nossa mentalidade, que a nossa atitude, ela precisa ser uma atitude mais suave possível, a nossa emotividade tem que ser a mais tranquila possível, para que nós possamos olhar para o gráfico com uma frieza, tentando ao máximo conter as emoções da forma como elas devem estar. O que nós vamos recomendar dentro do range de abertura que nós estamos mostrando aqui é que entre as linhas azuis você não opere. Ah, Marcelo, como assim eu não vou operar? Eu vou perder oportunidades. Porque
Dessa linha azul até essa linha azul, eu tenho aqui 710 pontos. Como é que eu não vou aproveitar trade nenhum dentro de 710 pontos? É o que a maioria das pessoas fazem. Elas criam expectativas e depois têm que lidar com a frustração das suas expectativas, porque junto com as suas expectativas existe a automatização que não tem emoção alguma. Então você acaba virando liquidez para as ordens automatizadas, certo? Então, se você tiver que tomar uma decisão de comprar ou vender, você acha que é mais provável que essa decisão tenha que ser tomada nisso que o mercado está mostrando, nessas regiões ou nessas regiões? O que é que você acha? Isso aqui é o que milhões de pessoas veem. É nisso aqui que as pessoas ficam clicando sem parar. E é nisso aqui que a robozada vai trabalhar o seu ganho, a sua liquidez. Ou seja, você acaba operando aqui e dando dinheiro para automatização. Então, o que nós recomendamos? Nós recomendamos que dentro dessa região aqui, você não opere na região amarela. Você vai ver ao longo dos dias 1.000 oportunidades acontecendo dentro dessa região. Vai ficar se coçando para fazer. E obviamente que se você for fazer, vão haver dias que vai dar certo, mas também haverão dias que não dará. E a longo prazo, operar nessa região não dá certo. Você acaba perdendo mais dinheiro do que você gostaria de perder. Então, se você sabe que dentro dessa região você não deve fazer operação nenhuma, você ganha tranquilidade. Você não precisa ficar procurando, caçando entrada na operação. Você sabe que pensando a longo prazo, operar aqui entre essas duas linhas azuis é prejuízo. Então, se você quer ter prejuízo, opera aí, todos os dias. Puxa o seu relatório de performance, pesquise, estude e veja aí se os seus resultados são bons. É claro que eu estou falando para pessoas que estão buscando se encontrar no mercado, buscando o seu operacional, aquelas pessoas que estão cansadas de perder dinheiro, frustradas com os seus cursos e coisas assim. Então, as linhas azuis elas vão representar, né, a volatilidade média dos preços. E essas regiões aqui, não estou desmerecendo, mas elas são regiões menos prováveis do seu trade dar certo. Então, vão haver essas 4 linhas que vão te ajudar a compreender o que você deverá fazer em cada região. Eu vou pegar aqui agora a região entre a linha fúcsia e a linha azul, e vou pintar de azul. Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Quando eu falo de resistência e suporte, eles são mais fortes do que um limite de volatilidade, certo? Então, aonde o preço vai ter mais dificuldade, aonde ele vai encontrar uma barreira maior para ele romper? Na linha azul ou na linha fúcsia? É na linha fúcsia. É bem verdade que na linha azul ele poderá oscilar um pouquinho para cima ou para baixo, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Mas existe uma barreira mais forte nas linhas fúcsia. Então, na extremidade
dessa região azul, é mais provável que o preço sofra uma correção. E aqui embaixo, uma correção. Então, eu já sei que na faixa amarela, entre as linhas azuis, eu não opero, e tanto na linha azul para a resistência, quanto na linha azul para o suporte, eu vou aguardar o preço se aproximar o máximo aqui dessa linha fúcsia, para poder fazer um trade de correção do preço. Por quê? Porque encontrou uma resistência e um suporte. Ok? Dito isso, você já pegou mais uma informação. Agora, Marcelo, o mercado ele se desloca para além das linhas fúcsia? É claro que sim. Só que para que esse deslocamento aconteça, uma força, um interesse maior que o interesse do varejo, maior do que o interesse da robozada aconteça. São as grandes contas que vão deslocar esse preço dessa região para um preço que seja mais interessante e lucrativo para eles. Então, quando o preço rompe aqui a linha fúcsia, ele tem uma probabilidade maior de começar a entrar no movimento de força. Por quê? Porque o institucional não concorda que o preço seja trabalhado nessa região. O institucional quer que ele seja trabalhado numa região mais para baixo, ele quer diminuir o preço do papel. E se ele romper lá em cima, significa que ele quer ter um papel mais valorizado. Ele vai querer aumentar o preço desse papel. E aí o preço tem uma tendência maior para subir. Então, olha só que interessante. Na faixa amarela, eu não faço absolutamente nada. Na faixa azul, na extremidade, nessa linha fúcsia, nós vamos fazer trades de correção. E acima, nós vamos priorizar as compras e abaixo as vendas. Uma hora que você conseguir entender e amadurecer isso, você vai olhar para o gráfico do jeito que está aqui e você vai falar assim: ah, não tem nada para fazer, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um alarme nessas linhas aqui do indicador. Esse é um indicador que ele pode variar, como teve aqui no momento inicial, tá vendo? Ele iniciou aqui e de acordo com o deslocamento do preço, né? Quando o preço chegou nessa máxima aqui, o indicador acompanhou esse crescimento, tá? E ele para de acompanhar a variação do preço às 9h15 da manhã. E aí, o que a gente vai fazer? Como a gente não vai operar no gráfico de 1 minuto, nós vamos sobrepor linhas sobre esse indicador. Então, essa primeira linha aqui, olha, a fúcsia, eu vou colocar aqui tracejada e vou colocar ela em cima da linha fúcsia. E aqui embaixo também. Faço o Ctrl+C, Ctrl+V, mudo a cor para azul agora e coloco uma linha sobre a linha azul e outra na outra linha azul. E o meu range de abertura está demarcado. Agora eu sei como eu devo agir em cada fase do, do deslocamento do preço. Eu sei exatamente o que é que eu tenho que priorizar. Marcelo, isso significa que sempre vai funcionar? Claro que não. Não existe uma ferramenta que sempre vai dar 100% certo. Não existe. Ah, mas tem ferramenta mais assertiva ou menos assertiva? Balela.
A assertividade sempre vai estar na sua leitura. E esse range de abertura, ele vai te ajudar a você ter uma probabilidade estatística a seu favor. Então, você vai levar stop? Vai, assim como em qualquer outro operacional. Mas você vai ter, a longo prazo, mais ganhos do que perdas. Se você respeitar essas regras que são regras simples. Uma vez que você marcou, sobrepôs essas linhas, você pode ir para o gráfico de pontos, você pode ir para o gráfico de Renko, pode ir para outros time frames do gráfico de candles. E eu gosto de operar o gráfico de Renko. Por quê? Porque o Renko ele é atemporal. No gráfico de candles, a gente tem a variação vertical, mas a gente tem a variação lateral também. O Renko, ele forma caixinhas de acordo com o deslocamento vertical do preço. Quanto que ele compra, quanto que ele vende, quanto que ele vende, quanto que ele compra, a partir de uma determinada quantidade de ticks, de acordo com o tamanho do Renko, ele vai andar para cima ou para baixo. Se o mercado estiver oscilando muito pouco, como está sendo o caso agora, para cada box formar, ele, nossa, vai demorar uma eternidade. Ele é mais monótono do que o gráfico de candles, que a cada 5 minutos surge uma nova perspectiva, né? O gráfico de Renko ele só acelera a partir do momento que o deslocamento vertical do preço para cima ou para baixo acelera também. Então, eu acho mais coerente atuar com o gráfico de Renko. E existe um indicador chamado indicador tamanho do Renko, que também você escreve lá na loja de estratégias a palavra dentista, e vai estar lá, indicador tamanho do Renko, que você vai colocar dentro de um gráfico de 5 minutos. E ele vai trazer a indicação para você de qual é o tamanho do Renko que você deve utilizar, que aqui no caso foi o gráfico de o tamanho do Renko de 8R. E aqui, dentro desse gráfico aqui, eu tenho aqui o deslocamento das caixinhas, tá certo? No replay, são 9 horas e 38 minutos, tá? Então, esse tempo todo, se passaram 38 minutos, você se preparou antes, né, para fazer as suas operações e não fez nenhuma operação, ou se fez as suas operações, foram essas duas entradas que aconteceram aqui, e o seu alvo era conseguir alcançar esse tempo aqui, essa linha superior aqui em cima, tá bom? Entre aqui no meio do canal, não se recomenda fazer nada. Como o setup, o deslocamento do preço, ele está se dando de forma lateral, eu tenho um outro indicador que se chama canal de Keltner. É um canal de Keltner modificado, que você também pode baixar gratuitamente na loja de estratégias. Escreve lá no campo de busca dentista e você vai lá ver indicador de reversão V2, que é de versão 2. E o canal de Keltner, se você observar aqui, ele tem uma característica. Quando o preço ele chega na média inferior, ele tende a voltar para a média central e, ocasionalmente, ele vem buscar a sua média oposta. Olha o que aconteceu aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, 9 horas. 9 horas da manhã. Apareceu esse box aqui, que foi um sinal de entrada. O preço chegou aqui na média central.
Depois ele retrocedeu e ele foi descendo junto com essa linha, até que houve um engolfo desse box anterior. E isso é uma coisa extremamente importante no gráfico de Renko. Quando você tem uma situação como essa aqui, aonde esse box aqui, ele tem um pavio enorme e engolfa um box anterior sem pavio ou sem sombra, ou um pavio, uma sombra muito pequena, fazendo um fechou fora e um fechou dentro, assim como acontece nas bandas de Bollinger. Se você estiver trabalhando com apenas um contrato, você vai colocar o seu alvo na média central do canal de Keltner. Se você estiver trabalhando com dois ou mais contratos, você pode colocar o seu box, a sua parcial na média central e na média superior o seu alvo final. Quando chegar na média central, você pressiona Alt B e você tira o risco da sua operação e deixa o trade se desenvolver. Olha o que aconteceu aqui desse lado também. Só que dessa vez de forma vendedora. Da mesma forma que aconteceu aqui, um box sem pavio e sem sombra, aqui também eu tenho um box sem pavio e sem sombra. Não teve um fechou fora, mas teve um engolfo do box anterior, né? Ele até iniciou vindo para fora e depois ele caiu. E aí o alvo, média central do canal de Keltner, com um contrato e com mais de um contrato, aí você coloca o seu alvo final na média oposta. Então o preço ele chegou na média, pegou aqui o seu alvo parcial, você protege a operação no zero e deixa o trade rolar. Chegou no preço de abertura, a gente sabe que o preço sempre enrosca aqui também. Você pode zerar a operação aqui. Essa média que eu tenho pontilhada aqui é uma média de 200 aritmética. Chegou na média de 200 aritmética, que é uma média muito forte, pode zerar aqui, tá? E aí o preço acabou oscilando um pouco para cima ou para baixo. Não ofereceu risco para o seu stop, né? Porque a sua entrada foi na finalização desse box aqui. Então, seu stop vai estar mais para cima, de preferência fora aqui do canal, e o preço voltou e alcançou aqui a linha inferior do canal. Só um minutinho. Pessoal ligando aí, né? Desculpa. Então, olha só, o preço ele chegou aqui nessa parte final aqui, e aí chegou na média central, você absorve a sua parcial ou encerra a operação, tá? Ou protege a sua operação caso você esteja com mais de um contrato. Olha o que aconteceu aqui mais uma vez. O preço chegou aqui na média central. O que é que você faz? Protege a sua operação e deixa o trade rolar até a média oposta. Um setup super simples, funcional. Vai dar stop? Vai. Quando é que dá stop? Olha só quando é que vai dar stop. Esse é um setup que nós utilizamos, é um indicador que nós utilizamos para mercados laterais. Então, vamos supor, o preço ele chega aqui, neste ponto aqui, deixa eu inverter aqui para ficar mais fácil. O preço chegou aqui nessa linha e você foi lá e efetuou uma compra. Aí o que aconteceu? O preço até subiu um pouquinho, mas depois ele desceu. Aí ele subiu mais um pouco, e depois ele desceu, e depois ele desceu mais. Então, se a sua entrada foi aqui e o seu stop foi aqui, você teve aqui, olha, 74 pontos de stop. E tem vezes que
essa descida ela é muito forte. Por isso que quando ele diz, quando tem um deslocamento acima da volatilidade média do preço, o movimento é de força, algumas pessoas chamam de movimento de tendência. Então, esse canal de Keltner ele não será aplicável para movimentos de força, só para mercados laterais. Tá certo? Muito bem. Deram para entender aqui direitinho como é que o canal de Keltner funciona? Agora no replay são 9 horas e 46 minutos da manhã. Estamos aí a 14 minutos da abertura do mercado à vista e o preço ele ficou batendo exatamente naquela lateralização que vocês aprenderam dentro dos cursos que fizeram. Agora, quando vocês veem o preço neste tipo de gráfico e quando vocês veem o preço, deixa eu mudar aqui. Quando vocês veem o preço no gráfico de 5 minutos, ele é igual ou é diferente? Está vendo aqui nos 5 minutos como o gráfico não consegue trazer muitas informações aqui para vocês? Deixa eu colocar aqui de novo 8R. Deixa eu diminuir aqui e aumentar aqui. Olha aqui a comparação do gráfico de Renko, onde você consegue visualizar o deslocamento vertical, e o gráfico de candles, onde você vê essa situação aqui. Entende? A vantagem de você conseguir utilizar o Renko, você tem uma percepção melhor do deslocamento vertical que o preço está tendo para cima e para baixo. Veja aqui, 8R. E quando você tem esse indicador, que é o canal de Keltner, você tem uma facilidade visual de conseguir entender melhor aonde é o seu ponto de entrada e aonde é o seu ponto de saída. Tá bom? Eu tenho aqui alguns indicadores que eu gosto de utilizar também, que é o RSI, né, o IFR, Índice de Força Relativa, e ele tem aqui 9 períodos, tá? Com aqui uma estrutura de 70 para sobrecompra e 30 para sobrevenda. E aqui eu tenho aqui também um MACD, tá? Esse MACD ele já vem com uma regra de coloração que vai nos dizer como que o preço está se deslocando. Esse MACD você pode baixar também na loja de estratégia, escreve no campo de busca dentista, e depois, por ele ser dentista, ele apelidou esse MACD de Mac Dentista, tá certo? Ele tem aqui uma média de 9 e a regra de coloração vendedora, neutra e compradora, tá? Então, a gente começa a ver aqui, por exemplo, olha, a média, as barras, elas foram se tornando cada vez mais crescentes, né? Ficaram cada vez mais baixas e o preço foi descendo cada vez mais. A partir do momento que essa região começa a deixar de produzir barras mais maiores do que as anteriores e as barras começam a diminuir de tamanho, o preço começa a subir. E aí, quando ele desce, o preço, as barras começam a voltar para perto da média. E aqui a gente vai vendo que essa coloração está acontecendo. E o que, que eu fiz? Eu peguei a regra de coloração do Mac Dentista e coloquei no indicador canal de Keltner. Tá certo? Então, olha só, as barras começaram a ficar brancas, olha aqui no indicador, a linha começou a ficar branca também, e olha o que aconteceu com o preço.
Ele subiu. Então, olha a facilidade de visualização e a tranquilidade maior que você pode ter em relação a um gráfico de candle que vai ficar te apresentando simplesmente candles que não te trazem nenhuma possibilidade de ação. Olha, compara aqui com o de REM. E com isso, gente, eu não estou falando que você tenha que parar de operar o candle para usar o REM. Mas é interessante você usar uma tela ao lado da outra para que você possa ir, com o tempo, se familiarizando e fazendo relações, tá? Para você poder ter aí a sua operação mais assertiva, tá bom? Então, esse é um setup lateral extremamente benéfico para vocês, que deve ser utilizado apenas quando o mercado estiver lateralizado. Ele vai te trazer uma precisão maior do que simplesmente aquela marcação de uma região de mínima ou de uma região de máxima, tá bom? Aonde você pode aumentar o seu número de oportunidades e também de rentabilização, tá bom? Vamos ver aqui para finalizar o vídeo se esse preço realmente ele vai chegar aqui no alvo ao qual ele estava se propondo, né, naquele tradicional curso que a gente acaba comprando por aí, aonde a compra seria aqui embaixo e a venda seria aqui em cima e vice-versa. Nesse caso aqui, quem vendeu aqui em cima conseguiu realizar o trade, né, aqui embaixo e conseguiu obter aí quantos pontos eram mesmo? 359, 360 pontos, tá? Excelente, né? Fazer aí um trade de 360. O limite do canal de Keltner no dia de hoje, ele está dando aqui 250 pontos. Só que ele dá 250, 260, vão haver pequenas variações, mas quantas operações você consegue fazer? Aqui você tem uma operação, aqui você tem duas operações, aqui você tem uma operação muito pequena, porque esse preço aqui ele chegou muito perto da média, né? E três operações, exatamente três operações que você pode fazer aí, e aqui com relação às mínimas e às máximas também, uma, duas, três operações. No entanto, você só conseguiu descobrir que se tratava de uma lateralização, né, depois que essa oportunidade passou e essa outra oportunidade passou e o preço não se desenvolveu nem de um lado para o outro. Olhando para o REN. Se você olhar para os candles, você sabe que está lateralizado, mas ele não te dá uma mesma perspectiva para que você possa fazer as suas operações aí, tá bom? Espero que tenha ficado legal aí a explicação para vocês. Caso vocês tenham dúvidas, por favor, escreva aí nos comentários. Eu também tenho um perfil lá no Instagram, é o Marcelo com dois L's, psicólogo. E aí você pode ir lá consumir um pouquinho do conteúdo que tem ali e mandar um direct para mim se você preferir, tá? Como eu falei para vocês, eu sou psicólogo também. Lá na bio, lá no meu Instagram, tem um link para quem quer fazer psicoterapia. E existem aí projetos bastante focados para o desenvolvimento emocional de traders, tá? Que conta aí com aulas práticas, com salas exclusivas, para que as mudanças comportamentais identificadas e que precisam ser transformadas aconteçam ao vivo nas operações, tá bom? Então, se você tiver interesse nesse tipo de serviço
individualizado, ou se você conhece pessoas que acham interessante formar um grupo para poder fazer o seu desenvolvimento de ansiedade, né? Aliás, a redução da ansiedade, saber lidar melhor com medo, angústia, não mexer no stop e coisas que acontecem na vida da maioria dos traders, entre em contato comigo que a gente pode trocar uma ideia bem legal aí, tá bom? Vamos ver aqui, 9 horas e 56 minutos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Acredito que ficou bastante claro. Caso eu tenha deixado passar alguma informação, por favor, escreve nos comentários que a gente vai se conversando, tá bom? Um super abraço e veja depois um outro setup que eu vou colocar para vocês, que vai trazer alguma contradição para essa região aqui entre as linhas azuis. Lembra que eu estava falando para vocês que entre as linhas azuis a gente não recomenda que façam operações, tá? Apesar do canal de Keltner trazer oportunidades aqui, certo? Dentro dessa área todinha, na minha conta real, nenhuma operação foi feita aqui, tá bom? Se é em mesa proprietária, que você está em uma margem maior, você pode fazer essas operações que a gente está colocando aqui, essas 3 operações que a gente está colocando. Tá joia? Então, acompanhe aí um outro setup que eu vou colocar em breve, que é o setup da bolha azul, que é um setup de simetria em mercado lateral, para operar dentro da zona de armadilha, tá? E um outro setup que é o faixa de prata, que é um setup que vocês vão ver um posicionamento, uma marcação entre a VWAP diária e a média exponencial de 20, que é bastante interessante. Tá bom? Bom, fico por aqui, um super abraço e até a próxima.